Bem-vindo de volta ao Espiritismo na Quarentena. Começamos agora o capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Kardec, nos capítulos anteriores, fala a respeito das diferenças entre espírito e matéria, depois da necessidade da encarnação dos espíritos e do seu retorno depois à pátria espiritual. Nesse capítulo, ele vai estudar a reencarnação. Então pergunta, o homem que afinal, espírito encarnado afinal, que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como é que ele pode se depurar se já vemos que todos os espíritos progridem? Submetendo-se então à prova de uma nova existência. Mas como que ele realiza essa nova existência? Por alguma transformação como espírito? E aí os espíritos respondem que, à medida que ele se depura, sim, a alma se transforma. Mas para que isso ocorra, ele necessita das provas da vida corpórea. Então a alma tem muitas existências corpóreas? Sim. Todos nós temos muitas existências, afirmam os espíritos. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Nós sabemos que, por exemplo, os seguidores primitivos da doutrina de Jesus, durante muitos anos, alguns séculos, alimentavam a crença nas várias vidas, na possibilidade de voltarmos aqui em outros corpos, como Jesus tinha mencionado. Mas sabemos também que na organização da doutrina cristã, da doutrina católica, essa ideia foi abolida por questões políticas. Então, o conhecimento da reencarnação foi abolido da doutrina religiosa de um sem número de pessoas, em particular no Ocidente, enquanto o Oriente, em algumas doutrinas, continuou aceitando a reencarnação, como é o caso dos hindus, por exemplo. Então parece resultar que, após a alma ter deixado o corpo, ela toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna num novo corpo. É assim que se deve entender? Pergunta Kardec. É evidente. Qual a finalidade dessa reencarnação? Expiação, também melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Veja que interessante. A reencarnação é o que justifica, o que dá fundamento à justiça divina. E o número dessas existências corpóreas é limitado? Ou o espírito se reencarna perpetuamente? Cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do seu progresso. Quando ele se despojou de todas as impurezas, então ele não precisa mais das provas de uma vida corpórea. E o número de encarnações, ele é o mesmo para todos os espíritos? Os espíritos dizem então que não. Que, claro, aquele que avança mais rápido se poupa de algumas provas. Mas, na verdade, as encarnações são sempre muito numerosas para todos os espíritos, porque o progresso é quase infinito. E no final, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Em espírito bem-aventurado, isto é, espírito puro. O item 2 abrange a justiça da reencarnação. E a pergunta 171 aborda sobre o que se funda o dogma da reencarnação. Dogma aqui entendido como um conceito fundamental, não algo indiscutível.
Sobre o que se funda a reencarnação? Sobre a justiça de Deus, dizem os Espíritos, e sobre a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade para ser feliz, ou para progredir, ou para desenvolver qualidades que dependem do meio social em que ele viveu, das influências que ele recebeu, dos obstáculos que ele teve que enfrentar. Então, dizem os Espíritos, todos os homens não são filhos de Deus? Por que alguns estariam deserdados? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem nenhum perdão. Então, claro, comenta Kardec, se todos os espíritos tendem à perfeição, então Deus tem que proporcionar os meios para que eles consigam atingi-la. E esses meios eles conseguem, em particular, com as provas da vida corpórea. Mas quando há determinados obstáculos, quando há determinadas situações que atrapalham, atrasam esse processo, na sua justiça, ele permite realizar em novas existências aquilo que eles não puderam fazer ou acabar numa primeira. Óbvio que não estaria de acordo com uma distribuição igualitária de oportunidades, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos para o seu melhoramento, que eram independentes da sua própria vontade e que vieram do meio onde eles estavam colocados. Se Deus fixasse a sorte de cada um irrevogavelmente após sua morte, ele não ia ter pesado as ações de todo mundo na mesma balança, porque as pessoas têm diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de obstáculos, e não teria tratado, então, as pessoas com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, então, oferece para cada ser a oportunidade de retomar, de continuar o seu processo de evolução, dando chance de corrigir os seus erros através de novas provas. Então, para todos que têm consciência da sua inferioridade em termos de evolução, a doutrina da reencarnação é uma esperança consoladora. O pensamento de que, mesmo sendo inferiores, essa inferioridade não vai nos deserdar para sempre da felicidade, do bem supremo, e que será possível conquistar isso por meio de novos esforços, é algo que reanima, que dá coragem. Qual é aquele que no final da sua carreira não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que ele já não pode aproveitar? Pois bem, essa experiência tardia não está perdida. Ele pode aproveitá-la numa nova existência. No item 3 deste capítulo, Kardec analisa a encarnação nos diferentes mundos. Então, nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são nem as primeiras, nem as últimas. São as mais materiais e distanciadas da perfeição. A cada nova existência, a alma passa de um mundo ao outro, ou ela pode viver muitas vezes no mesmo globo? Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar para um mundo superior. Então podemos reaparecer muitas vezes aqui na Terra? Certamente. Então nós vivemos no nosso planeta o tempo necessário, o número de vezes necessário para que a gente possa armazenar toda a experiência e conhecimento que ele pode nos fornecer. Podemos voltar a ela, a Terra, depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. Podeis ter já vivido em outros mundos e também na Terra.
Mas é uma necessidade viver na Terra? Não. Mas se não progredirdes, podeis ir para um outro mundo que não seja melhor e que pode eventualmente ser pior. Então é por isso que a gente retorna para a Terra, para que a gente possa progredir e depois ir a um mundo melhor. Não há nenhuma vantagem específica em voltar a viver na Terra, a não ser que o espírito venha com uma missão, com uma tarefa relevante que leva ele a progredir. Mas Kardec pergunta, para ficar bem claro, na pergunta 175A, não seria melhor continuar como espírito? Não. Se ficaria estacionário. E afinal o que se quer é avançar para Deus. E os espíritos, depois de terem se encarnado em outros mundos, eles podem reencarnar neste, mesmo que nunca tenham passado por aqui? Sim, e como vós também em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz em um, pode se fazer no outro. Isso é interessante. O processo de evolução do espírito não se faz preso a um determinado planeta. Todos os mundos são solidários. É possível que se passe por diversas situações e diversos mundos para consolidar o aprendizado em cada fase da nossa evolução como espírito. Então, pergunta Kardec, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Sim, e muitos, e em diversos graus, dizem os espíritos, que estão aqui pela primeira vez do ponto de vista espiritual, vieram de outros mundos. Seria possível, então, a curiosidade, né? Seria possível reconhecer por algum sinal um espírito que estivesse na Terra pela primeira vez? O espírito fala, mas isso não teria nenhuma utilidade. Bom, para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo de todos os homens, o espírito precisa passar por todos os mundos que existem no universo? Não. Por quê? Há mundos que se encontram no mesmo grau. E aí os espíritos não aprenderiam nada de novo. Então, há que passar, dizem os espíritos, pelas diferentes categorias de mundos para que haja um aprendizado crescente, mas não necessariamente por todos os mundos. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo que seja inferior àquele em que eles já viveram? Sim. E aí os espíritos nessa questão 178 e na seguinte especificam casos. Então, primeiro, quando se tem uma missão a cumprir para ajudar o progresso, e aí o espírito aceita com alegria aquela missão, porque mesmo que traga alguma tribulação, algum sofrimento para ele, porque ele ajuda que o mundo progrida e também ele progride naquelas vivências. Mas não pode acontecer que os espíritos vão para o mundo inferior por expiação, que sejam espíritos rebeldes, por exemplo, que Deus envia a mundos inferiores? E aí os espíritos dão uma resposta para que a gente reflita. Os espíritos podem permanecer estacionários, nunca retrogradam, como nós já sabemos. E, nesse caso, a sua punição é de não avançar e de ter que, muitas vezes, recomeçar existências que não foram bem empregadas, e isso vai se dar no meio que convém à sua natureza. Os seres que habitam cada mundo, pergunta Kardec, estão todos no mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra. Há os que estão mais ou menos adiantados. Pergunta 180, Kardec questiona os espíritos se quando passamos de um mundo para outro, se nós, como espíritos, conservamos a nossa inteligência que tínhamos aqui. Os espíritos respondem que sim, a nossa inteligência nunca se perde.
O que pode mudar são os meios que o espírito vai ter para manifestar essa inteligência no novo mundo. E que isso vai depender da sua superioridade enquanto espírito, mas também do tipo de estado do corpo que o espírito vai adquirir. Mas os seres que habitam os diferentes mundos, eles têm corpos semelhantes aos nossos? Pergunta então Kardec. Sem dúvida que eles têm corpos, porque, claro, é necessário que o espírito se revista da matéria para poder atuar no mundo que ele vai estar. Mas esse envoltório, esse corpo, vai ser mais ou menos material, dependendo do grau de pureza a que os espíritos chegaram. E isso aqui, coletivamente, determina as diferenças entre os mundos que nós vamos ter que percorrer na evolução. Porque, como já dizia Jesus, há muitas moradas na casa do nosso Pai. E cada uma com o seu grau. Aqui na Terra alguns sabem, mas há outras pessoas que nem imaginam disso. Kardec tenta obter mais alguns detalhes. Nós podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Dizem os espíritos, nós não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer, nós não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estariam em condição de compreendê-las. E elas poderiam perturbá-las. Primeiro, que muitas vezes nós não entenderíamos. Segundo, que poderíamos, com isso, nos desestimularmos a fazer as nossas pesquisas, as nossas investigações, achando que os espíritos iriam suprir toda a nossa necessidade de informação. Não, eles respeitam o nosso livre-arbítrio e querem nos estimular a conhecer pelo próprio esforço. E Kardec, então, complementa num comentário. À medida que o espírito se purifica, a matéria do corpo que ele vai revestir também vai se tornando menos material, menos densa. Em mundos melhores, ele já não vai se arrastar pelo solo, vai ter menos necessidades físicas e até na alimentação não vai ter mais necessidade de destruir outros seres vivos para se alimentar, porque o corpo dele não vai mais necessitar. Como o espírito nesses outros globos vai ser mais livre, mais emancipado do corpo, ele deve ter percepções que nós não temos. Vai conseguir observar coisas à distância que nós não conseguimos, penetrar aquilo que aqui só pelo pensamento a gente pode imaginar. Quando chegarmos a esse estado também, nossa moral vai ser bem mais aperfeiçoada, teremos menos paixões animais, o egoísmo, que aqui é a nossa característica, deve dar lugar a um sentimento fraternal, coletivo. Então, nesses mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas, não há ódios, porque não há motivo para isso. Ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. Por outro lado, o espírito terá uma intuição mais clara do seu futuro, terá mais segurança e não deve ter remorsos, porque a sua consciência vai estar mais tranquila. E com isso, a morte não deve causar nenhuma apreensão. Eles vão receber a morte como uma transformação e sem receio de nada depois. A duração da vida física nesses outros mundos parece, pelas informações dos espíritos, ter uma relação direta com a superioridade física e moral desses espíritos. O que parece ser racional, porque quanto menos material é o corpo, menos problemas, menos vicissitudes vão existir para desorganizá-lo. Quanto mais elevado é o espírito, menos paixões, menos vícios o homem vai ter que poderiam enfraquecer esse corpo, então é natural que ele deva viver mais.
Na pergunta 183, Kardec pergunta assim, mas passando de um mundo para outro, o espírito vai ter uma nova infância, como aqui? Infância é, em toda parte, uma transição necessária, mas ela não é assim tão ingênua como entre vós na Terra. E o espírito? Ele pode escolher o mundo novo em que ele vai habitar? Que responderam, nem sempre. Mas ele pode pedir. E até obtém o que deseja, se ele merecer. Porque é importante saber que os mundos só são acessíveis aos espíritos que estão de acordo com o grau de elevação daquele mundo. Não para qualquer espírito. Então ele pode pedir, mas ainda não ter condição de se assimilar àquele mundo. Mas e se o espírito não pede nada? O que vai determinar qual mundo ele deve ir para reencarnar? O seu grau de elevação espiritual. A pergunta 185 diz: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Os mundos também seguem a lei do progresso. Todos começam como o vosso, no estado inferior, como a Terra também começou. E a própria Terra vai ter uma transformação no futuro. Vai se tornar um verdadeiro paraíso, claro, quando os homens se tornarem bons. Então, diz Kardec que nessa situação, as raças que povoam hoje a Terra devem desaparecer um dia e serem substituídas por seres mais e sempre mais perfeitos. Essas raças transformadas vão vir após a nossa, como a nossa sucedeu a outras que eram mais grosseiras no passado. E há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, ele só tenha o perispírito como envoltório? Sim, respondem os espíritos. E esse envoltório, inclusive, se torna cada vez mais etéreo, a tal ponto que para vós é como se ele não existisse. Esse, então, vai ser o estado dos espíritos puros. Quando o perispírito vai ser tão sutil que é quase como se ele não existisse. Mas a substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não, diz os espíritos. Ela é mais eterizada uns do que em outros. E o espírito, quando passa de um mundo a outro, ele então se reveste da matéria própria de cada um desses mundos. E isso acontece com a rapidez maior do que o relâmpago, dizem os espíritos. Quer dizer, com a rapidez do pensamento. Quando ele se muda, isso acontece rapidamente, ele então já assimila a matéria que vai formar o perispírito desse outro mundo. E os espíritos puros, eles, nessa situação que eles estão, eles habitam mundos especiais? Ou eles se encontram espalhados pelo espaço universal, sem estar ligados a um globo específico? Não, os espíritos puros habitam determinados mundos. Só que eles não estão confinados a esses mundos, como os homens estão à Terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. Há um comentário de Kardec, depois da pergunta 188, bastante extenso e bastante interessante. Diz ele que de todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, conforme o ensino dos espíritos, a Terra é um daqueles cujos habitantes são menos adiantados do ponto de vista físico e moral. Não diz que é o menos adiantado, mas um dos menos adiantados no nosso sistema planetário. Que Marte seria ainda inferior à Terra e Júpiter seria muito superior em todos os sentidos. Dizem os espíritos ainda que o Sol não seria um mundo habitado com seres encarnados, mas um lugar de encontro de espíritos superiores que dali irradiariam seu pensamento para os outros mundos, que seriam então dirigidos por espíritos um pouco menos elevados, com quem eles se comunicariam. E que todos os sóis teriam mais ou menos esta função. Nenhuma relação
física dos planetas teria qualquer ligação com o seu desenvolvimento espiritual, né? Nem volume, nem distância do Sol, nada disso, porque, segundo os espíritos, parece que Vênus, que está mais próximo do Sol, seria mais adiantado que a Terra, e Saturno seria menos adiantado que Júpiter. Então não tem essa relação das características físicas necessariamente com as espirituais. Muitos espíritos que já teriam vivido aqui na Terra, e que seriam até, alguns deles teriam sido conhecidos, disseram que estavam encarnados em mundos superiores, como Júpiter. E Kardec comenta que isso não é de admirar, porque não é pelo fato de estarem encarnados num mundo superior que todos os espíritos ali têm o mesmo grau de elevação, como aqui na Terra, né? A gente tem grupos bem mais esclarecidos e bem mais moralizados do que outros, que convivem no mesmo planeta. Eventualmente, um habitante da Terra vai chegar em Júpiter e vai encarnar como um dos menos elevados daquele planeta, por exemplo, né? E poderia estar habitando ali. Por outro lado, as condições de tempo de vida também não são as mesmas da Terra. Então, é difícil comparar, por exemplo, as idades. E mesmo difícil comparar os tempos. A gente sabe que o ano de cada planeta é diferente. O tempo que ele gasta para dar uma volta em torno do Sol é completamente diferente. Então, seria difícil uma pessoa encarnada num mundo diferente da Terra dizer para a gente quantos anos ela tem e a gente ter clara compreensão do que aquilo significa. Kardec conta um caso de que uma pessoa que teria falecido há alguns anos, quando evocada, se manifestando por um médium, disse que estava encarnado num outro mundo. E aí perguntaram para ela, então que idade que você já tem nesse mundo? E ela respondeu, eu não consigo calcular, porque nós não contamos o tempo como vós. Além disso, o nosso meio de vida também não é o mesmo. Nós nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Tanto assim que eu só estou aqui há 6 meses, 6 dos vossos meses, e posso dizer que quanto à inteligência eu tenho 30 anos da idade terrena. Muitas respostas desse tipo foram dadas por outros espíritos, e Kardec diz que isso não tem nada de se estranhar, porque aqui também, até os animais não têm gestações diferentes uns dos outros em relação aos seres humanos. Por que isso não poderia acontecer em outras esferas também com o próprio homem? E o fato de dizer que tem 30 anos comparado com o nosso, quanto dura a infância nesse outro mundo? Então, difícil dizer 30 anos com a maturidade dos nossos 30 anos ou com outro tipo de maturidade. Então, Kardec finaliza assim, é preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os protótipos da criação. Seria rebaixar a divindade, acreditar que além de nós, ela não poderia criar nada diferente.